Boa noite. Tem essa receita? Tenho sim, eu vou te contar ela agora nos próximos 30 minutos. Realmente, há 2 anos que eu reluto muito para subir aqui e fazer um estudo. Porque eu acredito que um estudo, principalmente dentro de uma instituição religiosa, ele tem que ser não só estudado, como vivenciado. Vivenciado em todos os seus detalhes. Então, quem fala de amor tem que amar. Quem fala de perdão é porque perdoa e sabe perdoar. Isso é o que eu achava. Aí, quando o Etienne, por várias vezes, me convidou para fazer um estudo, eu pensava, bom, mas no que eu vou falar, né? Aí eu pensei, não é minha praia. Eu trabalhei como professora há muitos anos, mas dar palestra não é comigo. Né? Fiz algumas, mas nunca me senti confortável em fazê-las. Falei, bom, se eu trabalho com alimento, e eu faço isso o dia inteiro, há muito tempo, eu posso trabalhar com alimento espiritual. Não é? Qual será esse alimento espiritual? Como é que ele age dentro de nós? O que é esse alimento? Então, eu fui procurar e eu fui ver que o melhor e o maior, e quem ouve mais, é o ouvido que está mais perto da boca. Então, eu aprendi muito nesse estudo. E para completar, hoje de manhã, eu recebi uma mensagem da minha amiga irmã, e ela dizia assim para mim, amiga irmã, né, Wanda, que fala? Quando é muito amiga, é amiga irmã. E aí, quando é uma amiga muito brava, é amiga mãe, é isso? Eu acho uma gracinha esses nomes de amigas. E ela dizia assim para mim na mensagem que ela me desejava uma boa palestra, um bom dia de estudos, porque ela sabia o quanto eu era verdadeira naquilo que eu falava. Aí eu fiquei muito mais assustada, porque você vir aqui fazer um estudo e ser verdadeiro com aquilo que você fala, é realmente um compromisso muito grande. E há uma semana atrás, nós estávamos também num encontro entre amigas e conversando saiu um assunto que era o seguinte, e assim eu quero começar esse estudo. Falando sobre o que era e por que nós falamos que somos filhos de Deus, que somos irmãos. Uma dessas minhas amigas virou e falou assim, eu sempre me questionei por que nós somos irmãos. Porque é tão óbvio. E o óbvio às vezes assusta. Então, por quê? Né? E para que nós somos irmãos? Tem que ter uma razão. Nós não somos irmãos só porque nós somos filhos do mesmo Pai. Só porque Deus, o Pai maior, seu Filho Jesus, nos fez como irmãos. Isso tem algo a mais. E aí nós começamos a conversar, muito descontraído, e eu adoro esses papos descontraídos, né, sobre qualquer assunto espiritual, que engrandece o teu espírito. E nós conversávamos o porquê disso. Então nós concluímos que nós somos pela troca. Porque eu dependo do outro para crescer, para evoluir. E essa é a nossa missão aqui, a evolução espiritual. Então nós somos irmãos porque eu aprendo com o erro com o outro, com a briga com o outro, com o amor que eu tenho com o outro, com o crescimento que eu tenho com o outro, com a viagem que eu faço com o outro, com o papo que eu bato com o outro, com todos os momentos que me envolve com o outro, eu cresço no trabalho, na escola, e assim vai, por vários momentos.
Então eu tenho e eu consigo atingir o meu crescimento e o meu desenvolvimento espiritual, que essa é a nossa missão aqui. Mas isso, ele tem, eu tenho que me nutrir de valores para que eu possa chegar a isso. Então, como eu vou me nutrir? Como é que é este alimento? Então, eu fui procurar. E vamos começar, então. Como é que eu entro no slide? No slide você já está, amor. Não, no outro. Para você mudar, é só apertar aqui. Obrigada. Então, eu entro na... Cada tópico você faz. Tá, obrigado. Eu entro aqui na definição de alma, porque nós estamos aqui com a palestra, o alimento da alma. Então, vamos saber o que é a alma. Segundo o dicionário, a alma é vida, espírito, parte espiritual e eterna do homem. No Aurélio, é isso que está escrito. Quando nós fomos procurar no livro dos Espíritos, na questão 134, Kardec pergunta aos espíritos, o que é a alma? Então eles respondem, a alma é o espírito encarnado. Então, nós somos espíritos usando esse corpício, né? Então, o nosso espírito está encarnado, ele é a nossa alma, algo dentro de nós. Para quem estuda, né, e é profundo nesse assunto, nós precisaríamos ter explicações aqui de espírito, perispírito, fluidos cósmicos, e é muito complexo, não é para mim, né? Assim, talvez uma próxima oportunidade, o Alexandre e o seu Geraldo possam vir falar disso com vocês. Mas, por enquanto, nós vamos ficar com essa definição que não tem erro para ninguém. Porque também, gente, se durante a questão que queira fazer, levantar a mão, Alexandre está aqui, ele vem, ele responde para vocês. Estou deixando isso bem claro no começo da palestra, né? Porque assim eu fico mais tranquila, né, dona Ibis? Então, essa é a nossa alma. Então, como cuidar da alma? Porque, como cuidamos do nosso espírito? Porque o nosso espírito é eterno. Nós cuidamos tanto do nosso corpo que vai ficar aqui. E do nosso espírito? Como é que nós cuidamos do nosso espírito? Então, do que e como alimentamos nosso corpo e nosso espírito? Mais um? Nosso espírito passa por fases de crescimento, assim como nosso corpo. Então, quando nascemos, como é que nós somos alimentados? Quando possível, as nossas mamães nos alimentam com leite materno, ou aquelas que não podem, com o leitinho que elas preparam para nós. E o nosso corpo assim é alimentado com algo leve, né? Nutriente, mais leve. Assim é o nosso espírito. Aquelas carícias que a mamãe faz na nossa cabeça, aquele aconchego, nos pegar no colo, nos trocar, não é? Aqueles espasmos que a gente tem quando a mamãe faz isso. Tudo isso é o alimento que a gente está dando para a alma dos nossos pequeninos. Assim é que eles são alimentados, porque não há outra maneira, né? E também através daquela oração que a mamãe vai fazendo junto com o bebê enquanto ele dorme, antes dele dormir, quando ele está tomando um banho, quando ele está sendo alimentado. Então ela vai nutrindo devagarinho, né, paulatinamente a alma do bebê para que ele possa ir crescendo forte, assim como o seu corpo. O seu corpo é nutrido dos alimentos que a mamãe dá, assim como a sua alma. Quando nós vamos crescendo,
E quando somos crianças, o que nós começamos a comer? Começamos a comer as papinhas, depois a mamãe vai preparando as sopas, vai entrando com os alimentos sólidos, devagarinho, para a gente ir aprendendo a mastigar, para ir desenvolvendo toda a nossa musculatura, não é? E a mesma coisa é a nossa alma. Nós vamos devagarinho falando sobre Deus, cantando para os nossos pequenos e ensinando eles as coisas divinas, as coisas de Deus, as coisas do Pai. Porque assim a alma cresce junto com o corpo, nutrida. Aí nós crescemos mais um pouquinho. E aí então a nossa mamãe nos pega pela mão e nos leva para a evangelização no centro. Ou para a aula de catecismo na Igreja Católica. Ou para a aula que tem dentro do templo budista. Ou para qualquer lugar religioso aonde a criança possa aprender os valores, as virtudes e o amor de Deus por nós. É assim que a gente alimenta a alma dos pequenos, ensinando as coisas divinas para eles. Então, nem sempre de comidas que gostamos, mas muitas vezes comemos pela consciência da necessidade de ingerirmos certas proteínas. Isso são as crianças, não é? A criança, a gente fala muito para ela, precisa comer brócolis, precisa comer isso, precisa comer aquilo. Muitas vezes elas não gostam, mas é a gente que vai ensiná-las a comer isso. Muitas vezes elas não gostam de vir para a aulinha na casa espírita, mas somos nós que somos responsáveis por isso. Somos nós que passamos a mão na nossa criança e trazemos elas para cá, porque nós precisamos nutrir a alma dos nossos pequenos. Eu tenho 4 netos, né, como vocês sabem. E é uma graça, a coisa que eu acho que eu mais gosto de ver quando eu estou com eles, é porque quando eles sentam à mesa para as refeições, eles agradecem a refeição que eles vão ter. E sabe o que acontece? Eles brigam para rezar. Não, hoje sou eu. Não, sou eu. Não, eu que vou falar com Deus hoje. Eles falam. Não, sou eu. E a minha filha precisou fazer um schedule. Não, olha, hoje é você, amanhã é ela, depois é ela, depois é ela. E o pequenininho, que ainda não sabia, hoje ele já sabe. Mas quando ele não sabia, ele fazia assim... God is great, God, não saía mais nada, era só o God e não me parava no God. Aí no final, quando ele ia fazer o sinal da cruz, ele fazia daqui, depois ele vinha para cá, depois ele voltava para cá, depois voltava para cá e ficava assim e misturava tudo, mas era um encanto. E eu tenho certeza que os amigos espirituais que lá estavam presentes entendiam aquilo muito bem. Né? Porque a gratidão, a oração, esse nutriente tão importante da nossa alma, a gente ensina desde pequenininho. Tem famílias, mães, que cantam músicas antes das refeições, que as crianças possam criar até uma autoconfiança de que aquilo que a mamãe está ensinando e elas não veem, é possível. Tem uma música que é cantada na Mansão do Caminho. Eu não sei cantar ela inteira, mas é mais ou menos isso. Seu Geraldo, você é importante, dê um sorriso e vá adiante. E aí ele cantava, vamos cantar, vamos sorrir. O Divaldo ensinava essa música para que as crianças pudessem cantar antes das refeições, falava o nome de um por um na mesa. E assim ele ia nutrindo a alma dessas crianças. Então, isso são dicas, né? São coisas que a gente pode fazer e que tem um retorno muito bom. Agora, de todos os alimentos, né, que a gente pode
dar ao espírito de uma criança, o maior dele, que começa quando eles são pequeninos e segue para sempre, é o amor. Alex? O amor, ele é o maior nutriente da nossa alma. Por quê? O que é esse amor como nutriente? Ele é a paciência, mais a tolerância, mais o desapego, mais devotamento, abnegação, benevolência, indulgência, perdão e humildade. Isso é amor. E é isso que nós vamos ver agora. Paciente, virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Isso eu estudei para mim, porque eu não sou uma pessoa paciente. Então, muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu perco a paciência. E eu percebi que desde que eu comecei a estudar para esse bate-papo, eu fiquei mais paciente. Porque pelo menos eu me policiei mais. Se você não é ainda, se você ainda não tem essa dimensão do amor, você vai buscar e você vai trabalhando em você. A paciência é uma coisa muito séria, muito difícil de ser alcançada. E quando a gente perde a paciência, para depois resgatar, é mais difícil ainda. Então é bom quando a gente pode treinar para ser paciente. Tolerante, dar ao outro o direito de pensar diferente ou oposto a nós, mas realmente dar. Realmente permitir que o outro pense como ele quer. Isso não quer dizer que você vai ouvir, não, eu posso pensar diferente de você. O duro é agir, né? O duro é agir. Então eu tenho que dar sim ao outro o direito de pensar diferente do que eu. Porque é assim que tem que ser. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém pensa igual a ninguém. E se alguém pensa diferente do que você, lembra do que eu falei lá atrás? É a oportunidade da gente conviver com aquela pessoa e irmos crescendo. Devotamento, dedicação, grande empenho. Quem faz alguma coisa, faz com paixão. Se entrega àquilo que está fazendo. A alma fortifica. Você se sente mais cheio. Você se sente mais completo. Porque você se entregou àquele trabalho, àquela ação ou até àquele pensamento. Mas ele tem que ser total. Quando você for fazer alguma coisa, faça na sua totalidade. Entregue o seu melhor, porque no final você vai ver que foi bom para você mesmo. Abnegação, renúncia, ação de desistir de alguma coisa. Ação contrária ao egoísmo, desapego, completo de suas próprias vontades em função de uma outra pessoa, causa ou ideologia. Gente, quem é o modelo disso? Nós, as mães. Jesus, o Pai nos usou. Nós somos as ferramentas do Pai para sermos modelos de abnegação. Uma mãe tem esta virtude, quer ela queira, quer ela não queira. Deus nos dá isso como uma grande oportunidade de alimentarmos a nossa alma e a alma dos nossos. Então, usemos essa ferramenta de abnegação. Em prol do outro, em prol de qualquer causa, de qualquer ideologia, se afasta de você para poder ficar mais próxima do outro. Isso é grandioso. E as mães têm essa característica como ninguém.
Benevolente, disposição para querer ou fazer o bem a alguém. Tão bom isso, é dar o primeiro passo. A benevolência é quando você faz aquilo por alguém sem pensar. Eu fiz, eu pratiquei e a minha alma se sente feliz. Eu estou fazendo para o outro, mas na verdade quem está ganhando nisso sou eu. A benevolência é um exercício que você faz para você mesmo. A indulgência, indulgente, atenuação da gravidade de uma falta, bondade que desculpa o que é censurável ou inoportuno. O indulgente é o perdão. Ele é o perdão. E o perdão, gente, é uma virtude que ela precisa estar em movimento, assim como todas as outras. Mas nós temos que ter a ação do perdão, a ação da indulgência. Se eu estou jogando uma bola e eu quebro o vidro do meu vizinho, não adianta eu bater na porta dele e falar desculpa. Eu tenho que, no mínimo, trocar aquele vidro, porque fui eu que quebrei. Eu tenho que ter a ação do meu perdão. Eu tinha assim que eu mudei para cá, para Orlando, eu tinha uma vizinha que morava na Inglaterra, vizinha de porta. Então ela vinha muito raramente para cá. E quando os meus filhos ainda estavam em casa, cada um tinha o seu carro, e eu sempre parava o meu carro na garagem da vizinha, porque eu achava, imagina, ela não está aí. Qual é o problema de eu parar o carro na garagem dela? Porque se ela pensasse assim e parasse o carro na minha garagem, né, não ia ter problema nenhum. Só que ela pensava diferente do que eu, não é? Ela achava que não era para eu parar o carro no parkway dela nunca. E eu parava lá, durante muitos meses eu fui parando o carro lá, sem achar que tinha problema nenhum. Só que uma noite ela chegou e meu carro estava parado lá e ela não pôde estacionar o carro dela. Então ela deixou um bilhete no meu carro: cara vizinha, peço a gentileza que você nunca mais pare o carro no meu driveway. Eu sei, ok. Eu li aquilo, falei, puxa, né? Nunca mais, que coisa forte. Eu sou assim tenho alguma dificuldade para atender coisas muito, sabe, muito direto, assim, não, sim, eu não consigo. Pois é. Aí eu falei, não, eu vou agradar essa vizinha, eu vou fazer uma torta para ela. E eu fiz uma torta, né, como toda cozinheira, e fui levar a torta para a vizinha. Aí bati na porta, ela abriu a porta, eu falei, olha, me desculpe por ter parado o carro na sua garagem, eu achei que não tivesse problema nenhum, porque você não mora aqui, nunca está aí. Então, para mim, você vê que realmente eu estou arrependida, eu fiz uma torta para você. Uma torta, essa aqui é a minha especialidade, e eu preparei especial para você. E ela virou para mim e ela fez assim, muito obrigada, você está desculpada e você pode sair e levar sua torta, porque eu não quero. E eu peguei a minha torta, eu não sabia se eu comia, jogava na cara dela, ou o que eu fazia com a torta. Mas eu fui embora para casa com a torta e eu aprendi uma grande lição. A gente sempre tem que fazer a torta. As meninas que trabalham comigo, que me ajudam muito, eu sempre falo para elas, né? Eu conto sempre essa história e digo a elas, quando acontece alguma coisa, eu falo, você já fez a torta? Elas sabem do que eu estou falando. Porque a gente tem que ter a ação do perdão. Nós precisamos fazer alguma coisa para a gente poder ter isso efetivo. Não é? A caridade não é o amor em movimento? O perdão a gente precisa também movimentar. Essas virtudes não podem só ficar no blá, 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 blá. Elas têm que existir, porque senão a nossa alma não se nutre. Ela fica vazia. Eu chamo isso do exercício dos movimentos das virtudes. E se a gente tentar, é um grande exercício. A gente chega lá. É um exercício diário. A gente erra, a gente falha, a gente tenta de novo. E aí eu erro de novo, e aí eu falho de novo, e eu tento de novo. E assim a gente vai.
até a gente conseguir atingir algumas virtudes, porque todas fica complicado, né? Mas a gente tenta. A humildade, prática do silêncio, não nos vangloriando de nossos atos. Fazer uma mão que a outra não vê, não é? Aquilo que a gente faz, principalmente pelo outro, ninguém precisa saber. Aquilo que a gente pratica de bom, as pessoas não precisam ficar sabendo. A gente não precisa sair por aí falando para ninguém. Por quê? Para quê? Aquilo é só entre eu e a pessoa. E muitas vezes a prática da caridade com alguém que a gente acaba, muitas vezes sem querer, expondo, ela perde o seu valor. Porque a pessoa muitas vezes se sente humilhada, ela não está pronta para aquilo. Mas eu fiz com todo o meu amor. Com certeza. Mas o outro, a gente não sabe qual é a dimensão e como é que o outro está pronto para receber aquilo. Então nós precisamos ser cuidadosos. A humildade, né? Precisamos ser humildes para a gente vivenciar esse amor na sua plenitude. Aqui não está, mas eu também queria falar sobre a gratidão. Porque a gratidão, ela é fundamental na nossa vida. Sermos gratos, termos a postura de sermos gratos a tudo. Aquilo que a gente, não só sermos gratos porque abrimos o olho de manhã ou porque temos uma comida no prato, mas sermos gratos pela ação de podermos estar evoluindo, pelo poder fazer, pelo poder aprender, pela oportunidade de crescer. E eu quis também, através desse estudo, pensar e procurar e achar uma maneira que toda vez que eu converso com o Alexandre, eu falo assim, Ale, mas eu não sei o que eu faço, como é que é isso, como é que é aquilo. Ele fala assim para mim, como é que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar, né? Como é que seria isso? E aí, durante esse estudo, eu fiquei pensando, como é que Jesus viveu esse amor, né? Porque ele já estava com a alma dele, transbordava de nutrição. Ele já era o espírito de luz, né? A luz maior. E ele tinha a alma dele nutrida de todas as virtudes, mas como é que ele ensinava? Como é que ele passava isso? Como é que foi isso segundo o nosso evangelho? Jesus e o alimento da alma. Então, aqui nós vamos ter em Mateus 4:1-4 uma passagem que diz o seguinte: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vamos entender esta passagem do Evangelho. O estudo é o alimento para todas as idades. Mas, assim como a comida que ingerimos, ele tem que ser absorvido. Se eu como uma comida que ela tem um alto teor de valor de calorias, de nutrientes bons, o meu corpo vai absorver. A mesma coisa é o estudo. Não adianta eu abrir uma apostila ou frequentar o estudo ESD, por exemplo, se eu não absorver esse estudo e colocá-lo em prática na minha vida. Esse é o mais difícil e esse é o mais importante. O estudo precisa ser
vivenciado. O alimento é algo necessário para podermos atuar, para podermos trabalhar, para podermos realizar na matéria. Sem ele, nosso corpo atrofia. Nossas forças se esvazem e nós não conseguimos atuar de maneira propícia nessa nossa existência. Se nós não tivermos alimento, as nossas forças se vão e nós não conseguimos vir aqui cumprir o papel que viemos. O que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo é que isso vale da mesma maneira para o nosso espírito. Assim como o corpo, o espírito também precisa de alimento, que nos dá força, pois sem ela o nosso espírito fica fraco, frágil, sem realizar o trabalho que lhe compete. Mas qual é o trabalho que nos compete? O trabalho de renovação de sentimentos, de hábitos, o trabalho de autoiluminação. A mudança de hábitos é uma coisa tão difícil. Nós temos tanta dificuldade para desenvolver um novo hábito. E nós precisamos segurar em Deus, em Jesus, e pedir a Ele que nos dê força para que a gente consiga essa transformação, essa mudança. Não é fácil para ninguém. Mas nós temos que ter sempre a oração do nosso lado. E esse pedido: Senhor, dai-me forças. Coloco a minha vida em Tuas mãos. Faça dela aquilo que é importante para mim nesse momento. E a gente vai conseguir. Se nós tivermos essa fé, se nós nos entregarmos ao Pai, se nós tivermos essa certeza de que Ele não nos abandona, nós conseguimos. Porque nós vamos estar com a nossa alma nutrida. O trabalho de renovação de sentimentos, de hábitos, o trabalho de autoiluminação sustenta o nosso espírito. E qual é então que sustenta o nosso espírito? A resposta vem de Jesus, palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o estudo das leis divinas, o estudo sobre os conhecimentos superiores, a busca por adentrar na sabedoria de Deus. Quando nós conhecemos as leis divinas, quando nós conseguimos penetrar dentro da misericórdia divina, dentro dos ensinamentos do Pai maior, nós vamos ter mais leveza na nossa alma. Quando caímos, e muitas vezes, nessa nossa encarnação nós caímos, é porque precisamos atentar se estamos alimentando o nosso espírito para estarmos conectados com os espíritos superiores. Será que eu alimento a minha alma para que eu possa sempre estar nessa conexão? Se eu estou nessa conexão, eu estou armazenando energia para quando eu caio. É assim que o corpo trabalha, né? Nós armazenamos essa energia, essa gordura em nós, e quando o nosso corpo precisa, ele vai buscar. Assim também é o nosso espírito, a nossa alma. Nós precisamos ir armazenando isso dentro de nós para que nos momentos difíceis a gente tenha onde buscar. Que a gente saiba aonde recorrer. E a gente vai encontrar muitas vezes isso dentro de nós mesmos. Quando caímos, é porque precisamos atentar se estamos alimentando o nosso espírito para estarmos conectados com os espíritos superiores. Cuidamos tanto do corpo, que é transitório, e esquecemos do nosso espírito, que é eterno. Quando estudamos, é muito mais do que instrução. O livro funciona como um ímã que inspiram aquele livro. Então, quando você está lendo o livro, você está conectado, principalmente se é um livro psicografado, falando dos livros espíritas, você está lendo, você está conectado com o espírito que inspirou aquele autor. Então, é uma conexão direta, vai muito além do que a gente está lendo. Então, imaginem
quando nós estamos lendo o Evangelho. Com quem que nós estamos conectados? Nós estamos conectados com o próprio Jesus, com Pedro, com Paulo, com João e toda a vivência que tiveram com o Cristo. Paulo não viveu com o Cristo, mas ele viveu o Cristo na sua plenitude. Com isso, nós elevamos o nosso padrão de vibração, de amor, de paz, de paciência, facilitando a atuação de nossos amigos, protetores pelas vias da inspiração. É um processo de intercâmbio. A gente estuda e vai absorvendo aquela energia, aquele conhecimento e vai havendo essa troca. E nós vamos armazenando e criando essa reserva dentro da nossa alma. Nós estocamos forças para isso, para que nós possamos estocar essas forças, nós precisamos criar este hábito. Como é que se cria também este hábito mais facilmente? Através da oração. A oração é o alicerce, é a via, é a corrente que me liga ao Pai. Através da oração, eu estou totalmente ligada ao Pai. Eu não estou ligada ao mundo hoje pelo WhatsApp. Eu estou ligada pelo meu Pai, para o meu Pai maior, através da oração. Peça, reze fervorosamente, que o Pai te atenderá. No período de calmaria de nossas vidas, estocamos recursos para o nosso espírito, no nosso inverno. Precisamos guardar esses recursos de leitura e meditação, como os ensinamentos do Cristo em torno da mensagem do Mestre, e vincular com nossa vida, para o nosso espírito não ficar fraco. Se temos tanto cuidado com o nosso corpo, imaginem com o nosso espírito. Da mesma maneira que nós hoje fazemos essa conexão, né? Estamos aqui estudando essa correlação do alimento do corpo e do alimento do espírito. Nós precisamos, nos momentos de oração, nos desligarmos, nos conectarmos ao Pai e nos entregarmos a Ele. Peça com força, tenha fé, acredite. Toda peraí, deixa eu achar aqui. Tá aqui. Existe no Evangelho o meu salmo favorito, que é o Salmo 23, que eu vou encerrar esse estudo com ele, porque ele me dá a clareza de que se eu coloco nas mãos de Deus a minha vida, com a minha alma nutrida dessas virtudes, desses valores, dessa minha luta em ser melhor a cada dia, eu vou conseguir. É uma luta constante, é uma luta diária. Não é fácil a gente ser melhor, não é fácil a gente evoluir, mas a gente precisa tentar a cada dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor,
Em tuas mãos eu coloco a minha vida. Me ajude sempre, Pai. Fique comigo. Seja presente na minha vida. Sempre me dê a força e não me faça esquecer da prática do Evangelho na minha vida e no meu lar. Pai amado, olhar por todos nós, para que o nosso corpo possa ser o suporte da nossa alma, nutrida pelo seu amor. Que assim seja. Muito obrigada.